Olhar da Miranda sobre mágoa, aprendendo a usar esse sentimento tão doloroso a seu favor, é o tema da live class de hoje. E a gente vai aprender não só a origem da mágoa, onde ela começa principalmente dentro de nós, mas os impactos dessa tristeza tão profunda da alma na nossa vida, os erros mais comuns que a gente faz e que tornam essa ferida perene, abrindo toda vez que a gente pensa nela, os comportamentos de merda de pessoas que fazem tão mal para nós, nos magoando profundamente, como usar a mágoa, ajudando a ferida a sarar. E eu finalizo a live class quando somos nós quem magoamos. Fica por aqui, assista essa live se você tem aquela mágoa na sua vida que você quer se livrar de uma vez por todas porque você sabe que ela tá te fazendo mal. Tá fazendo mal muitas vezes para as pessoas que estão próximas de você também. E envia essa live class para as pessoas que você sabe que precisam se livrar daquela mágoa também. O primeiro tópico que eu tenho aqui da minha cola é entendendo a origem da mágoa. Pelo Google e pela psicologia, a mágoa é uma palavra em latim mácula. E essa palavra significa mancha, impureza, a dor da alma. Quando a gente fala no direito, por exemplo, a dor da alma é o que nos dá direito de reaver, até inclusive financeiramente, quando alguém te magoa, quando alguém te machuca. E isso é importante porque a gente entende que não é, na verdade, só uma dor que parece inexplicável, talvez até seja inexplicável. É difícil você pensar em mágoa e explicar ela completamente e se sentir satisfeita com essa explicação. Eu pensei muito quando a gente decidimos juntos fazer o tema dessa live class de mágoa, porque eu vou ser honesta com vocês, Miranda, eu não tenho grandes mágoas na minha vida. E aí eu pensei, será que eu tenho capacidade de falar sobre um assunto do qual eu não sofri tanto? E aí, ontem eu tava conversando com uma pessoa que eu amo muito, e essa pessoa disse, eu tenho 2 grandes mágoas na minha vida, e aquilo me fez questionar isso. E eu vim pra minha casa pensando, mas e aí, será que eu vou falar mesmo sobre o assunto, dado que, se pensar pra trás, assim, historicamente, eu não tenho grandes mágoas na minha vida. E vim pra casa pensando e fiquei matutando sobre isso, eu já tinha finalizado um pouco da nossa cola, e aí eu entendi uma coisa. Eu não tenho grandes mágoas na minha vida porque eu consegui integrá-las elas em mim. Essa é uma capacidade minha muito forte. Não sei se isso é especificamente a inteligência emocional, eu acredito que sim. Mas isso é de sempre. Então eu acho que eu integro aquilo e aquilo faz tanto sentido pra mim que não continua, não permanece. Ó, tem gente dizendo, eu tenho mágoas. Conta pra mim, você tem grandes mágoas na sua vida? Você ainda tem mágoas que você percebe que você precisa ultrapassar isso? Conta pra mim aqui. Vou anotar uma outra coisa também. Enquanto vocês anotam aí. Beleza, então pelo Google e pela psicologia, a palavra mágoa vem do latim mácula, e isso significa essa mancha, essa dificuldade nossa na alma. E ela é muito profunda. A mágoa é um dos sentimentos mais dolorosos por conta dessa profundidade toda. E eu fiquei pensando, qual é a minha definição de mágoa? Porque você está assistindo o Olhar da Miranda sobre, certo? E aí eu cheguei à conclusão de que são as nossas decepções. São as ofensas do outro que nos machucam. Aquilo que não é compreendido por nós. Aquilo que nos causa uma sensação de impotência, de frustração e de humilhação. E quando eu penso isso, é impossível não trazer a dupla destruidora das nossas vidas, que é a expectativa e suposição. Porque toda vez que a gente se decepciona com alguém, toda vez que a gente se ofende com algo que o outro fez, é porque a gente está esperando, gerando expectativa de um determinado comportamento, supondo que aquela pessoa deveria agir de uma determinada forma que nós acreditamos que nós agiríamos. E talvez agíssemos mesmo.
Mas a possibilidade de agirmos diferente daquilo que a gente imagina é muito grande. Quantas vezes você já fez algo que você parou para pensar depois e disse, meu Deus, eu jamais deveria ter feito aquilo. Então, quem te magoa pode estar passando por isso, eu jamais deveria ter feito aquilo. Ou pode ser simplesmente uma pessoa de merda que jamais vai parar para refletir a respeito daquilo que fez por você e sempre vai acreditar que o que fez tá certo. Alê, quando você não se importa mais com a pessoa que te magoa, a mágoa evapora. Quase isso. Preciso comentar esse comentário. Às vezes, pessoas que nós não conhecemos, que talvez nós não tenhamos, porque assim, o perdão, a traição, sempre vem de pessoas que a gente ama. Sempre, é inerente. Mas a mágoa, ela pode vir de pessoas que talvez a gente não tenha intimidade, que talvez a gente não ame, mas por conta da frustração, da sensação de impotência, daquela sensação de você não conseguir fazer nada, porque o que você gostaria de fazer te levaria à cadeia, por exemplo. Aqui eu tô falando de mágoas sérias, de mágoas grandiosas, daquilo que é a ferida da alma. Então sim, se eu tive um Dom Juan de merda na minha vida e eu consegui integrar isso pra mim, não pra ele. Não tem nada a ver com ele. O sentimento é seu, então nunca tem nada a ver com o outro. Parte daí. Nunca tem nada a ver com o outro. É a sua expectativa e a sua suposição daquilo que o outro deveria fazer. E essa é a parte mais interessante. Quando a gente pensa no outro a partir do ponto de vista nosso, que dizem a empatia, é por isso que eu critico a empatia. Porque, primeiro, é difícil você se colocar no lugar do outro. E segundo, se você se colocar no lugar do outro, você se transforma o outro. E terceiro, quando você se coloca no lugar do outro, principalmente no quesito mágoa, que é o que o outro fez de errado, de injusto, de nojento, de desprezível contra você, a gente tira a possibilidade de entender o quanto a raça humana é desprezível. O fato é que a mágoa acontece porque a gente se surpreende com um determinado comportamento. E quando a gente se surpreende com um determinado comportamento, a gente está dizendo que não existe pessoas de merda. Quando alguém mostrar pra você que é um Dom Juan de merda, que é uma pessoa de merda, que de merda é o sobrenome dessa pessoa, acredite. Não dê segunda chance. A gente vai ver como lidar com isso. Deixa eu voltar para os comentários aqui. Entendeu, Alê? Então, às vezes, sim. Às vezes é de uma pessoa que você ama e você integra aquilo e você... Ok. Você não se importa mais nem com a pessoa. Você começa a sarar desse relacionamento e começa a sarar daquilo que a pessoa te fez e você usa isso de uma forma muito positiva para ti como aprendizado. Para não cair nas mãos de pessoas de merda de novo. E para aprendizados de o que fazer com aquilo. A gente vai chegar lá também. Mas, às vezes, são pessoas que não têm nada a ver conosco numa intimidade. Por exemplo, vou dar um exemplo bem complexo aqui. Se você tem um filho e esse filho é maltratado por alguém, quer você conheça, quer não, um vizinho seu, uma pessoa próxima ou uma pessoa estranha, além da raiva, além da indignação, tem a mágoa também. Então, quando a gente consegue nominar os sentimentos, é que a gente começa devagar a entender como eles funcionam dentro de nós. Porque, de novo, nunca está relacionado ao outro. O ser humano é perfeito. O ser humano é maravilhoso. O ser humano, de verdade, é uma criatura divina. É extraordinário. Nosso corpo. Eu estou escrevendo agora, não seja um assunto que você transcenda, a respeito da fisiologia nossa. E assim, toda vez que eu me volto para a fisiologia, eu penso, meu Deus, como o corpo humano é perfeito, é divino. A nossa mente, o jeito que as coisas funcionam, o poder que nós temos é literalmente transcendental. Isso o ser humano. Mas a raça humana, aquela raça que é medida pelos mais desprezíveis que a compõem, é desprezível. E quando a gente percebe isso, quando a gente integra isso dentro de nós, a gente começa a entender que aquela inocência nossa
de que as pessoas farão por nós o que nós faríamos por elas. Aquela inocência nossa de que as pessoas são ótimas e que essa vida vale a pena e que não sei o que lá. Vale, mas não é em todos os pontos em relação a todas as pessoas. E aí a gente se magoa. Porque a gente tem esse filtro infantil de que o outro vai fazer como deveria ser, como eu deveria fazer, que é ele vai cumprir o mínimo possível para ser um ser humano. Mas ele não é. Ele é só mais um componente desprezível de uma raça desprezível. Entendeu? Então a gente tira esse filtro da ingenuidade e começa a olhar para o ser humano como ele é. Uma raça desprezível enquanto raça. Essa é a primeira vez que eu tô falando abertamente sobre isso, porque a gente tá falando sobre mágoa. E quando a gente entende o quão desprezível a raça humana consegue ser, a gente para de ficar martirizando os nossos pensamentos, porque a gente só volta para aquela mágoa o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, porque a gente continua discordando do que o outro fez. A gente tira dele a possibilidade de ele ser sim uma pessoa de merda. Entende? A gente acredita que deveria ser como nós seríamos. E será que seríamos? O que precisa... Cada um tem o seu limite, né? Diz que cada pessoa tem o seu preço. Mas qual é o preço nosso pra gente pagar pra ser uma pessoa de merda? Qual é o momento? Qual é a linha divisória de eu ser uma pessoa de merda? E o que nos faz não cruzar essa linha? Voltando ao exemplo de uma pessoa que vê um filho. Tô colocando o filho aqui porque eu acho que é a dor mais forte do ser humano, né? Em relação a um filho, assim, eu não tenho. Mas quem eu vejo ter sempre é o que mais machuca. Quando alguém machuca um filho seu, isso é inadmissível. Você jamais faria isso pra alguém. E você não cruza a linha de ser tão de merda quanto aquela pessoa. Parabéns. Você tá elevando a média da humanidade. Com muita dificuldade, mas é isso que tá fazendo. Tenho 2 mágoas e não consigo transpô-las. Me machucam não porque foram feitas a mim, mas a alguém que eu amo demais. Olha aí, ó. Olha aí o exemplo que eu tava dando. Me desculpe, mas para mim, sem perdão. É que aqui o perdão, eu já fiz uma live class, né, sobre perdão. E é interessante que vocês assistam essa live class. Ela tá salva lá nos destaques da bio. Eu não acredito no perdão. Vou falar rapidamente pra gente já seguir para as próximas partes aqui. Por isso que eu digo pra vocês assistirem essa live. Eu não acredito no perdão como a maioria acredita. Pra mim, o perdão não está relacionado nunca ao outro. Não existe perdoar o outro. Exatamente porque, se for uma pessoa de merda, como você perdoa um comportamento de merda? Quer dizer, se você perdoar um comportamento de merda, a meu ver, você tá sendo conivente com isso. Não é perdoar, é aceitar que aquela pessoa seja uma pessoa de merda. Não é nem aceitar o comportamento. É aceitar que aquela pessoa tenha decidido ser uma pessoa de merda. Desprezível. Uma pessoa que machuca os outros. Uma pessoa que não é passível de perdão. O perdão não é pro outro, o perdão é pra nós. O perdão tá muito mais relacionado a gente se perdoar daquilo que a gente fica martirizando, remoendo. E inclusive, o que eu anotei pro final dessa live, vou falar agora, é que não necessariamente a gente tenha que perdoar. E não necessariamente a gente tenha que ultrapassar aquela mágoa. Tem coisas que são tão dolorosas pra nós que tá tudo bem de você levar isso pro teu caixão, se for o caso. Só que a gente tá tão saturado das pessoas dizerem você tem que perdoar, você tem que ultrapassar isso, você tem que aprender com isso porque vai te fazer mal. Vai te fazer mal. Talvez vire um câncer, talvez isso vire um infarto. A dor da alma, o infarto, a doença do infarto é uma dor tão profunda que a pessoa corta completamente o vínculo com a vida. Então, quem infartou, quem você conhece que já infartou, foi uma dor tão profunda, ela estava em uma dor tão profunda, ela tinha uma experiência tão profunda de dor que ela disse, eu não quero mais isso aqui. O câncer já é uma soma de pequenas coisas, né? Porque o câncer, o que que é? Uma disfunção celular. As células estão se dividindo, estão trabalhando de uma forma errada, mas as células são suas. Como poderia uma coisa sua, tão divina, tão poderosa, trabalhar de uma forma errada? É a soma de pequenices, a soma das pequenas coisas que vão
vão somando, vão somando, vão somando, e que isso vai trabalhando de forma disfuncional. Pelo menos é a minha visão sobre as doenças, né? Eu acho que todas as doenças vêm da parte das emoções, porque somos emocionais, nós não somos racionais. Nós somos seres absolutamente emocionais. E essa é uma parte desprezível do ser humano, né? Tentar ser o que não é, a começo de tudo, por ser racional. Nosso cérebro racional é o último que se desenvolve no ser humano e é só para pôr em palavras aquilo que a gente sente, e a gente não sabe fazer isso, inclusive. Nós temos uma dificuldade imensa de pôr em palavras aquilo que sente. Eu escrevi Seja um Assunto que Você Domina, acredito que eu tenho uma inteligência emocional extremamente desenvolvida, trabalho isso todos os dias na minha vida, porque todos os dias a gente tem as bestas, os asnos e as antas que fazem com que a gente treine isso todos os dias. É só você querer. Tem várias possibilidades, oportunidades para treinar sua inteligência emocional. É o que não falta no seu dia a dia. Então eu tento treinar isso todos os dias. E quando fala em mágoa, eu fico pensando, mas e aí, como é que nomina isso? Porque a gente tem essa dificuldade natural, porque nós não fomos naturalmente ensinados a olhar para isso. Quando éramos crianças, deveríamos engolir o choro ao invés de nominar aquilo que estávamos sentindo. A criança não tem inteligência emocional para entender o que ela está sentindo, então ela chora. Então ela se expressa do jeito que pode. Como os nossos pais também não tiveram essa compreensão e também são analfabetos emocionais, o que acontece? Vai dormir, vai passar, vai chorar, engole esse choro, sai daqui, vai procurar tua turma, aquilo tudo que a gente passou a vida ouvindo. E a criança fica, tá, mas o que eu faço? Uma pessoa que deveria me ensinar não me ensina, então pronto. Outro analfabeto emocional. E assim a gente vai reproduzindo novos analfabetos emocionais. Não é por culpa de ninguém. Nossos pais não têm culpa disso, eles não aprenderam. Agora, se eu tiver filhos, a responsabilidade é minha, porque agora eu sei. Minha mãe e meu pai não sabiam. Hoje eles sabem. Será que sabem? Meu pai morreu sem saber. A minha mãe sabe. Cada vez mais aprende, fala comigo, discute comigo, conversa comigo sobre isso. Por quê? Porque eu tô imersa nisso. Então, toda vez que ela vai falar comigo, de alguma forma, o meu trabalho, aquilo que eu estudo, aparece. Que seja um assunto que você domina. Agora, seja um assunto que você transcenda, que é essa parte mais quântica e tudo mais. Então, aproveite as suas oportunidades diárias com antas, asnos e assemelhados, os desprezíveis dessa racinha desprezível, para você treinar aquilo que é seu. Um filho não vem com manual de instruções, não vem mesmo, meu Deus do céu. Eu não, assim, eu acredito até que eu seria uma boa mãe, mas, cara, é um baita de um desafio. Porque o que eu escrevi no Seja um Assunto que Você Domina é algo que eu acredito muito. Com todo filho nasce uma mãe e uma culpa, ou várias culpas. Porque nunca se sabe se vai estar acertando ou não. Né? Porque por mais, os adultos estão maravilhosos, estão fantásticos, criei muito bem meus filhos, mas só os filhos saberão o que tem na mente, certo? E lembrando, os nossos pais também foram filhos, então que repetição é essa? Eu lembro do meu pai contar histórias do meu avô, o pai dele, que eram absurdas, coisas que eu não consigo pronunciar, que ele viveu enquanto criança. Então como é que ele poderia reproduzir algo tão diferente daquilo? E fez um bom trabalho ainda, porque aos trancos e barrancos, né? Então é isso que a gente tem que cuidar. E a mágoa, ela é muito forte. E ela é muito forte quando vem em pessoas que a gente ama. Então a Lê tem razão. E como é quando a mágoa vem dos pais? Como é quando a mágoa vem dos filhos, de pessoas que a gente ama, né? Ou como é a mágoa quando atinge pessoas que a gente ama e a gente se magoa por tabela. É muito complexa essa dor da alma, ela tem um impacto muito forte. E eu falei ali da parte da minha cola, né? Da origem pela psicologia e pelo Google, da minha origem, dessa parte da decepção, e a gente se decepciona quando a gente gera expectativa e suposição. E também quando a gente tem uma tentativa imensa de controle daquilo que é do outro, do comportamento alheio, e a gente não vai conseguir controlar. Em Paris Saint-Germain, e seja um assunto que você domina também, mas Paris Saint-Germain eu falo muito do estoicismo. Num romance eu falo o estoicismo, que é uma prática filosófica, uma escola filosófica. E o estoicismo separa tudo, absolutamente em tudo na nossa vida, em duas coisas. Aquilo que a gente controla e aquilo que a gente não controla. Você não controla a doença especificamente. Você não tem como controlar a doença quando você está doente. Mas você controla a profilaxia, o manter-se saudável, o promover a sua saúde.
Você não controla o que o outro vai fazer com você, mas você controla como você vai agir com o que o outro vai fazer por você. E isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar diariamente. O que a gente controla e o que a gente não controla. Porque todas as vezes que você ficar tentando controlar aquilo que é incontrolável, já vai ser inerente à mágoa, à frustração, à decepção, à impotência. Porque você está tentando fazer algo que é impossível de ser feito e, portanto, você vai se sentir impotente. Tentar controlar o comportamento alheio para não ser magoado pelo outro é o caminho inverso do que a gente deveria fazer e é o caminho natural, porque todos nós fazemos isso. Nós não fomos ensinados a fazer diferente. E não é dar a segunda face, não. Sabe? Aquela história. Isso está totalmente equivocado. Assista a minha live sobre Jesus Cristo quântico. Eu falo sobre essas frases mal interpretadas de Jesus Cristo e vistas, então, agora pelo meu olhar e pelo olhar quântico. Lembrando que quando a gente fala de expectativa, esperar o mínimo do ser humano não é gerar expectativa. Senão você vai estar passando pano para Dom Juan de merda. Esperar respeito não é gerar expectativa. Esperar o mínimo de bom senso não é expectativa. Isso é um comportamento de Dom Juan de merda. Mas o que a gente faz? Tá, eu tô esperando o mínimo, então isso não é gerar expectativa. Então o que eu faço se o outro ultrapassar isso? Afaste-se e aceite que essa pessoa é uma pessoa de merda. E se essa mágoa for grande o suficiente para você não conseguir ainda integrá-la, não force. Só observe ela. Ela tá ali, ela faz parte de você agora. E você vai conviver com ela. Então não adianta a gente lutar contra, não adianta a gente tentar controlar a mágoa, porque não vai ter como. Você só vai somar mais sofrimento àquilo que já existe dentro de você. Observe, os sentimentos são feitos para isso, pra gente observar, não é para controlar. É para olhar para eles e dizer o que isso significa. E a gente já vai chegar nas perguntas certas. Aliás, perguntas certas também é uma live class que eu já fiz. São quase 100 live classes já feitas para você entender o olhar da Miranda e ajudar com isso a construir o seu, de uma forma mais madura, de uma forma mais inteligente emocionalmente. Eu coloquei aqui também na minha cola, a origem da mágoa pelo olhar da Miranda é o nosso orgulho ferido, é o nosso ego ferido, essa nossa necessidade de controle que esbarra na carência, porque todas as vezes que a gente tem uma necessidade de controlar, a gente tem uma carência de algo ali. E quando essa carência não é compreendida, maior se torna a nossa necessidade de controle. E essa carência, quanto maior ela é, menos o amor próprio consegue se manifestar na nossa vida. Porque carência é totalmente diferente de amor próprio. Eles são tão antagonistas que eles não cabem na nossa vida juntos. Ou é um, ou é outro. E você percebe pessoas que têm amor próprio porque elas conseguem, não digo zerar absolutamente a carência, porque a carência, assim como expectativa e suposição, é como isso, é aquele matinho que tu tem que ficar tirando o tempo todo, porque nós somos naturalmente carentes, nós somos emocionais e, portanto, somos carentes, né? Nos falta esse sentimento, a gente vive em busca disso, a gente precisa dele também. E a carência é isso, é você tentar tirar isso todos os dias, porque quando você tenta tirar a carência, conforme você vai tirando ela, você vai removendo ela, o amor próprio vai chegando cada vez mais perto. E você percebe pessoas que têm amor próprio porque elas tentam remover a carência o tempo todo. E esse movimento só é possível através da nossa inteligência emocional. Sem inteligência emocional, a gente não consegue se amar. E quando a gente não consegue se amar, a gente não consegue amar o outro. E quanto menos o amor, maior a carência. Quanto maior a carência, maior a necessidade de controle. Quanto maior a necessidade de controle, maior a possibilidade de a gente se magoar. Sabe aquela pessoa que você conhece que é super magoadinha, que você tem que viver pisando em ovos, porque qualquer coisa que você fale, aquela pessoa tá sempre à flor da pele, sempre machucada, tão frágil emocionalmente que qualquer coisa que você fale, você tem que ficar cuidando e tudo mais. Pura carência. Uma necessidade imensa de controlar tudo aquilo que sente e maior a impotência, porque não tem controle.